Oi, gente. Bom, eu gostaria de retomar as atividades de um canal que eu criei aqui em 2022, se eu não me engano. E aí, 2023 foi um ano sabático, eu diria. Muita introspecção. E de procrastinação também, né? A gente vai esperando o cenário perfeito, a câmera perfeita, enfim. Mas o meu maior desafio para retomar foi organizar as coisas aqui dentro, né? Você não pode dar o melhor para o outro se você não consegue dar o melhor para si mesmo, né? Então, é, foram momentos assim de olhar para dentro mesmo, de varrer as sujeiras que ainda estavam por lá. É claro que isso é um processo, o tempo todo a gente está colocando em prática o orar e vigiar, porque nossa existência temporariamente humana por si só é bastante desafiadora, né? Bom, então eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Eu me chamo Gisele Ramos, sou engenheira agrônoma de formação e me tornei psicoterapeuta, que eu abracei como uma missão, como um chamado, né? E como que eu cheguei, né, nesse estágio, né, para atender esse chamado? Bom, em um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no canal, curtos até, eu falava das minhas buscas. E sempre, em todos os lugares que eu fui, eu sempre tentei me melhorar, tentei não me identificar muito com as vivências, mas claro, como eu disse, nossa existência já é bastante desafiadora. Então, minha trajetória nesse processo de autoconhecimento, na verdade, começou aos meus 7 anos, quando os meus pais se separaram. E ali eu comecei a juntar uma bagagem tanto quanto pesada que me acompanhou por muitos anos, e foram acumulando, né? A gente, ao longo do caminho, vai acumulando as bagagens que, para podermos nomeá-las, as chamamos de culpas, de mágoas, de medos, enfim, né? E após a separação dos meus pais, eu me sentia totalmente responsável pelos meus irmãos, eu comecei a querer buscar mais e mais para tentar saber como que fazia para cuidar do outro, para me responsabilizar pelo outro, para melhorar o outro, né? Tudo na tentativa de eu assumir a responsabilidade deles, então eu sou responsável por eles. E em 86, eu tive uma irmã que faleceu afogada. Isso para mim foi muito duro, porque na época eu não estava lá, eu morava em São Luís. E aí aumentou mais ainda a questão da culpa, né? De você ter assumido uma responsabilidade e você não estar ali quando mais precisou de você. E fomos seguindo, carregando todas essas mazelas, né? Em 2014, um outro irmão tomou a decisão de ceifar a própria vida, e ali o luto se instalou de vez, né? Parece que toda aquela carga acumulada, a gota d'água que faltava no copo transbordou. Então, em 2014, eu mergulhei juntamente com o luto no mais profundo do meu ser, para entender. E durante esse período todo, como eu falei, de estar buscando responder algumas questões minhas, eu sou de origem católica, minha família é católica, mas eu nunca deixei de procurar em outros lugares as respostas que eu procurava, né?
E, assim, frequentei a Seichonie, uma filosofia de vida que agrega todas as religiões, que para mim foi muito, muito, muito importante, até para ressignificar a questão da minha irmã, Seichonie, foi lá nos idos de 90 que eu a conheci, e para mim foi, nossa, foi incrível fazer parte da Seichonie. Uma pena que depois eu estive por lugares que eu não pude mais vivenciar, né, na prática, porque eu sempre carreguei os ensinamentos do professor Masaharu Taniguchi, que me foram de muita valia, né? E estive por centros espíritas, enfim, e essa jornada ela só se intensificou, né? Como eu falei, eu sou agrônoma e ao desempenhar o exercício, o ofício da profissão, eu me deparei com muitas situações que eu entendi porque que uma pessoa que queria ser médica quando criança foi ser agrônoma, né? O fogo, a terra, o ar e a água estiveram presentes na minha vida por todos esses anos. Já são 24 anos de agronomia, praticamente. E quando eu pensei um dia em ter uma profissão, eu queria ser médica, como eu falei, eu queria ajudar as pessoas. Eu achava que só se fosse médica que poderíamos ajudar, né? Mas daí, quando eu entrei na agronomia, eu entendi que as pessoas passam fome, elas precisam de alimento para estar bem, né? Só eu entendia naquele momento que todo esse caminho que eu estava percorrendo ia me levar a ser terapeuta holística, psicoterapeuta no caso, né? E daí, em 2014, como eu disse, eu comecei a mergulhar nesse universo mais do autoconhecimento. Em 2018 eu conheci as terapias, comecei a praticar algumas ferramentas para tentar ressignificar muita coisa na minha vida, né? E hoje eu entendo que o quanto as terapias fazem diferença na vida das pessoas, né? Eu abri o consultório em 2022, depois eu precisei fechar por conta de uma série de fatores, mas tudo bem, né? Faz parte do processo, foi muito legal. E depois eu reabri já na minha casa, não com todas como eu falei, a gente sempre quer o cenário perfeito, mas eu penso que, como diz o professor Leopoldo, você tem que fazer o que você pode com o que você tem agora, né? E que o importante é o conteúdo, né? Então, eu nesse momento compartilho assim essas experiências que desse vídeo estão assim um pouco quebradas, mas ao longo das nossas conversas nós vamos falando dos aprendizados que foram adquiridos no caminho, né? De perdão, de superação, de encontro comigo mesmo, nossa, de entender que a gente é responsável, que nós somos o problema e nós somos a solução. Quando eu estava assim, no auge dessa coisa de autoconhecimento, uma vez que eu tinha muito medo de acessar vídeos de tarólogos, né? A gente cresce com essa crença limitante de que você vai ouvir coisas que você não quer, coisas que podem vir dar ruim depois, mas os acontecimentos na vida, eles existem independentes das leituras, né? A gente está aqui justamente por isso. E daí a gente começa a entender que, na verdade, não existem acontecimentos ruins, né? Atrás de cada acontecimento na vida da gente tem um aprendizado, tem um presente, e a gente só precisa se abrir para tudo isso. Então, hoje, assim, eu consigo olhar para mim de uma forma diferente. Entendi que cada um é responsável pelos seus atos, né? Porque daí a gente passa o tempo todo querendo resolver a vida de todo mundo, querendo que todo mundo seja como a gente quer, e aí você se frustra porque a pessoa não deu o que você queria, não foi como você pensou, né? E ninguém tem obrigação de ser o que a gente quer,
né? Nós criamos expectativas, nós damos oportunidades para as pessoas, para que elas nos façam raiva, para que elas invadam a nossa vida. Enfim, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E no processo, uma das técnicas assim que foi transformadora para mim, uma delas, né, porque várias outras eu adotei para mim, é o Reiki, que inclusive eu já fiz uma experiência de tentar enviar Reiki ao vivo, né? Já fiz a experiência de tentar fazer Reiki, envio de Reiki à distância, mas daí também eu preferi parar um pouquinho para falar a respeito disso, né? Do que é o Reiki, que é a energia cósmica universal. Eu traduzo o Reiki, assim, para mim, que é o amor de Deus sendo transmitido através das mãos de um terapeuta, né? Para um ser, para uma pessoa que está precisando daquilo. E o mais legal de tudo isso é que os princípios do Reiki foram meu sustentáculo, né? No decorrer das nossas conversas também, nós vamos estar falando sobre os princípios do Reiki, que são transformadores, né? Então, a terapia holística, né? A terapia holística, ela faz a gente olhar para as nossas dores, faz a gente conhecer melhor o nosso corpo, faz a gente entender que nós não estamos aqui por acaso e que também a nossa vida não começa só ali no ventre materno. Nós trazemos a bagagem dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, e tudo isso precisa ser honrado, precisa ser ressignificado. Então, assim, esse canal que eu retomo agora, não consigo ser muito linear, mas também, assim, eu sinto muito esse desejo de compartilhar as coisas que eu vivenciei até agora, porque foi muito bom, está sendo muito bom. É um processo que um dia meu filho perguntou, mas a senhora não fala quando é o início e nem quando é o final. O início é quando você decide olhar para você, o que é muito difícil. Eu procrastinei por anos a fio. Eu comprava muitos livros, apesar de eu dizer que eu estava indo em todos os lugares buscar as respostas, mas eu queria respostas imediatas e elas não existem. O que tem que acontecer é você persistir, você ser resiliente, entender que o nosso tempo não é o tempo do todo, não é o tempo de Deus, né? E aí eu queria as respostas imediatas, então se eu não conseguia aquelas respostas imediatas, eu deixava para lá, eu ia passando o tempo. E daí eu comprava livros, eu guardava livros. Esses dias eu encontrei livros que eu comprei lá em 90 e pedrinhas, e que eu simplesmente comprei e guardei. Comprei porque eu queria ler e acabei não lendo. E hoje eu encontrei esses livros até. Meu pai, que já desencarnou, mandou para mim algumas coisas antes de desencarnar. E os livros que eu havia comprado tinham ficado na casa dele, ele me mandou e hoje eu estou tendo a oportunidade de lê-los. E assim, quando eu pegava um livro de autoajuda para ler, eu dizia, você é boba, isso daí só presta na hora que você abre e até a última página, depois não faz mais diferença. Realmente não faz. Se você lê o livro pelo livro e não o livro pelo conteúdo e não põe em prática as coisas que você lê, realmente não vai fazer diferença, né? Então daí quando eu resolvi mergulhar nesse universo de autoconhecimento, que a gente vai ler o livro e vai ter um raciocínio diferente, né? Um raciocínio dedutivo do que aquele livro está te passando, né? O próprio Evangelho, quando você vai ler o Evangelho, vai ter um raciocínio dedutivo de tudo que está escrito ali, tua visão de mundo realmente muda, né? E foi assim, gente. Então, eu quero, assim, a vontade hoje do meu coração é partilhar esses momentos, é partilhar esses insights, é dizer o quanto a gente precisa olhar pra gente, porque a nossa passagem por aqui, ela é muito efêmera, né? Eu perdi uma amiga muito querida, que era colega de turma, amiga de turma de longa data, 20 e tantos anos, né, de amizade. E assim, foi curto o espaço de tempo onde ela descobriu o CA e já se despediu da gente. E quando eu vejo que a gente, às vezes, nós vamos
nos autopunindo, guardando mágoas, guardando raivas, rancores e um monte de outras coisas que na verdade só fazem mal pra gente mesmo, né? Quando você tem raiva, quando você tem raiva do outro, você tá com o botãozinho ali da bomba relógio no teu peito querendo que o outro exploda, né? E é muito transformador esse processo, né? Então, daí, eu quero, assim, partilhar um pouco dessas vivências, né, que a gente teve, todo mundo tem uma história para contar, né? E hoje, eu digo que há alguns anos atrás, eu vivia um processo de tanto coitadismo, de tanto vitimismo, que eu costumo até brincar que se eu contasse a história pro carroceiro e o burro não chorasse, eu queria dar porrada no carroceiro, né? Então, assim, olhando hoje para mim, para o meu mundo, para o momento, é tudo tão mais leve, é tudo tão mais... tudo flui, né? E a gente não precisa de tanto para que flua, né? A gente precisa ter um olhar para toda essa beleza desse cenário que a gente faz parte, que é a Mãe Terra, que é Gaia, que nutre, que dá tudo que a gente precisa, né? Então, assim, é fantástico, é maravilhoso poder ter esse veículo de comunicação que possibilita com que a gente possa transbordar essa coisa legal que está dentro da gente, que está assim, sabe, o caldeirão fervendo, assim, querendo derramar, querendo transbordar e levar para mais pessoas, que a gente pode se autocurar, que a gente pode ser feliz porque a gente já vem com tudo o que precisa para ser. Só que o que nós fazemos? A gente coloca na mão do outro a felicidade, não é assim? Nós queremos o parceiro ideal e depositamos nele toda a nossa expectativa de felicidade. Ai, coitado, tá ali com você pensa, já quer que ele faça, ele não sabe nem o que você pensou. Daí você vai lá e fica com raiva porque ele não fez. Hã? E é isso. E uma coisa assim muito, muito, muito importante na minha vida foi que tudo começou pelos meus pais. Não só a questão de carregar a bagagem, mas como de limpar a bagagem. Começou pelos meus portais, né? E por experiência nos atendimentos que eu tenho feito, tenho voltado muito meus atendimentos para adolescentes, e depois a gente pode até mencionar por que a questão dos adolescentes. Não que eu não tenha tido outras situações, mas principalmente dos adolescentes, e a maioria chegou no processo ansioso ou depressivo por conta justamente da questão com os pais, né? Ou não mora com os pais, ou os pais separaram. Então eu digo que nada na vida é por acaso, né? A gente faz uma vivência toda nessa nossa trajetória, humana, e ela deve ser partilhada, porque quando a gente entender que a gente deve, né, amar o próximo como a si mesmo, mas que para isso a gente precisa se amar, né? Porque daí às vezes a gente ama tanto o outro que quando ele faz alguma coisa que nos decepciona, a gente morre, né? Então daí você não se amava, você não amava o próximo como a você mesmo. Então por isso também eu demorei a retomar meu canal. Não que eu não estivesse me amando, mas eu precisava olhar um pouco mais para mim, para eu poder ajudar o outro, né? Então, foi assim, realmente momentos de muita reflexão, de muita cura, não é? Muita cura. Foi de entender que
o nosso corpo tem uma capacidade enorme da cura, que a água é um bem maior. Hoje eu entendo porque que a minha avó dizia que quando se tem fé, a água do pote é remédio, né? E tantas outras que algumas a gente considera crenças limitantes e que vão realmente travando a nossa vida e que a gente vai precisando limpar, que está lá também fazendo parte das bagagens, né? Mas muitas a gente vai entendendo por quê que eles diziam, né? Porque que os nossos avós, os nossos antepassados falavam determinadas frases, né? E então, é isso, gente. Eu, assim, contei só um pouquinho da minha história, não para ser vítima, nada, mas assim, para quem se identifica, né? E de que forma a gente pode ressignificar algumas coisas. Eu fiz vai subir um vídeo para o canal que é o Ho'oponopono para os pais, né? E até menciono lá a questão de apagar, mas na verdade a gente não apaga o passado, a gente ressignifica, né? E esse ressignificar é justamente a gente ir naquele exato momento onde a situação aconteceu e entender que o que você fez foi o melhor que você pôde com a consciência que você tinha. E quem estava na cena também fez o melhor que pôde com a consciência que tinha, né? Hoje, assim, você não vai ficar se você está infeliz com alguém, né? Então, tem que seguir a vida, tem que tocar o barco. Só que quando a gente é criança, o que a gente quer? Que os pais fiquem juntinhos, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, a gente quer eles ali, pertinho, juntinho, né? Mas nem sempre é assim. Então a gente escolhe a família que vem. Se a gente escolhe a família que vem, é porque a gente precisa evoluir. E se a gente precisa, na verdade, a gente está aqui para evoluir, né? E se a gente precisa evoluir, os degraus que se colocam à nossa frente, eles são para serem transpostos. E é isso. Gente, eu, assim, tô mega feliz de estar podendo retomar esse canal. Não tirei os vídeos que estavam lá. São pouquinhos inscritos que estão lá, se eu não me engano, 10, mas eu amo esses 10. Amo demais quem está lá, quem chegar, quem quiser vir para esse processo de expansão da consciência, né? Para esse processo de autoconhecimento, de autocura, de autoperdão, de nasci para ser feliz, né? E que o universo atualize tudo que precisa ser atualizado, porque aqui tem muita vida e muita luz para vocês. Tá bem? Gratidão imensa por poder me permitir entrar na sua casa, invadir a sua vida, né? E tomar o seu tempo e vamos que vamos. A gente está com alguns projetos legais para nós podermos partilhar coisas legais, coisas boas, porque de coisa ruim o mundo já está, né? A gente precisa emanar luz para que dissipe as trevas que estão estabelecidas por aí. Beijo de luz, tudo de bom para você.